Boa noite. Como eu já falei, eu não sou muito, não sou muito não, né? Eu não sou profissional de jeito nenhum nesse negócio de vídeos, essas plataformas. Mas hoje em especial eu tô vindo aqui porque eu quero falar de um assunto que está me incomodando. No culto de matriz africana, no Jeje, no Jeje da Omé, no Jeje Savalu, no Queto, na Angola, não existe diabo, não existe esse ser tipo capeta, não existe isso, não existe. Exu não é diabo, Exu não é diabo, Exu é um orixá, igual Inzila ou Bara. São orixás, são vodunces, são inquinces. Para de cair nessa lereia esses pai de santa aí que tá cultuando capeta. Nada contra quem tem a cultura luciferiana, que é muito bacana, eu até acompanho algumas pessoas. Busco, quando escuto alguma coisa do meu interesse, busco ler, entender. Mas dentro do axé, dentro da cultura de matriz africana, não existe diabo. Não existe. Essa mística aconteceu por quê? Vou falar um pouco de história para vocês entenderem aonde que eu quero chegar. Historicamente foram escravizados 600 mil negros, 500 mil negros, que eles foram trazidos da África. Dentre esses negros, mais ou menos 10% tinha mais de 18 anos. A pergunta simples de se responder: se você hoje tivesse condição de escolher entre um prestador de serviço sadio, forte, com os dentes novos, você escolheria um velho? Não. Então essa mística de que veio velhos da África, mentira, não veio. Não veio. Isso é mentira, isso é historinha. Eles escravizaram jovens, porque o jovem tem força, o jovem é sadio. E o que acontece? Quando eles recolhiam, capturavam aquele monte de negro na África, eles misturavam eles todos. Por quê? Porque cada um falava uma língua, um dialeto, então eles não se comunicavam. Eles não iam conseguir se comunicar, porque é a mesma coisa de pegar 50 japonês, 30 alemão, 40 brasileiro e colocar num lugar só e falar, conversa. Impossível. Então eles foram capturados, colocados em navios. Os que conseguiram chegar ao Brasil eram jovens, e dentre esses jovens, 10% tinham mais de 17, 18 anos, quando esses já tinham algum conhecimento do culto ao orixá. Por quê? Na África, a pessoa chegava à puberdade e eles eram iniciados. Isso é outro assunto, mas era assim. Uma outra hora eu explico isso. E quando eles chegaram ao Brasil, eles tinham que sobreviver de alguma forma além do
processo escravagista. Então teve o sincretismo do São Jorge com Ogum, do São Sebastião com Oxóssi, da Oxum com Nossa Senhora Aparecida e por aí vai. Que também eu já falei sobre isso. Ogum não é São Jorge, nunca. Um viveu na África há 5.000 anos atrás e o outro viveu na Capadócia há pouco tempo, 2.000 anos. Ok? E o que acontece? Quando o homem branco descobriu, o senhor de engenho descobriu que o negro tinha o poder da magia, que eles começaram a usar o termo quimbando ou quimbundo, quimbanda, quimbanda, que significa feiticeiro, curandeiro, que eram os feiticeiros de Angola, os quimbandas. O negro começou a fazer feitiço em prol do senhor de engenho. E dali o senhor de engenho dizia que ele tinha na mão o próprio demônio, porque o senhor de engenho era católico. E essa mística começou a acompanhar o culto de matriz africana. Olorum, quando ele amou a terra e nos deu os orixás, os inquinces, o vodunce, ele nos amou, ele nos deu o orixá para nos guiar, para nos proteger, para nos guardar. Eu nunca ouvi falar em diabo. Inclusive, se tiver algum desses pais de santo de Google aí, e me provar que no culto de matriz africana tem demônio, eu largo isso. Eu largo meus 20 anos de santo e volto a estudar tudo de novo. Não existe diabo. O negro, eu acredito que o catiço, né, esse Exu que toma a nossa cabeça, seu Tranca-Rua, Dona Maria Padilha, seus 7 encruzilhadas, o negro começou a trabalhar com esses espíritos desencarnados, nesse período da história. E aí ele foi acompanhando a nossa história, até que Zé de Moraes deu vida a Umbanda, e esse catiço, esse espírito, ele foi recebido na Umbanda e hoje ele tem o nosso respeito, o meu inclusive. Na África se cultua Egum, espírito morto, mas é um culto africano. O culto a Egum não tem nada a ver com Umbanda e espiritismo. Parem com isso, pelo amor de Deus. No Candomblé não existe diabo. Na Umbanda não existe diabo. O que existe é uma história mal contada e as pessoas têm preguiça de estudar, de fazer uma análise simples e lógica. É o mesmo de Ogum e São Jorge. Me desculpem os umbandistas de raiz, aquela umbanda de pés descalços, que rezava para Nossa Senhora da Aparecida, que cultuava o preto velho, o erê. Me perdoe esses aí, porque hoje tem um bandista falando de orixá, olhando para a cara da pessoa e falando assim: ó, você é de tal santo. Não é assim. O orixá não é visto assim. O orixá não é revelado assim. Existe um processo. Então, para de Google. Você quer conhecer candomblé? Procura uma casa de candomblé. Você quer conhecer o orixá, o inquince, o vodunce? Procura uma casa de candomblé. Aí sim você vai ser bem guiado. Se você quer espírito, preto velho, caboclo, erê, boiadeiro, marinheiro, procura uma casa de umbanda. E pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor ao orixá, ao Olorum, em respeito às pessoas que creem em outras fés, os budistas, os satanistas,
os hinduístas, os iístas que tem todo, tá cheio aí, porque eu também não entendo da fé deles, eu entendo a minha. Não misturem alho com bugalho. Boa noite. Ficou longo, me desculpem, e se gostou, compartilha, comenta e vamos seguir.